Pessoal, vamos aqui a mais uma jurisprudência importantíssima em direito penal no STJ de 2026 e vamos fazer, como sempre, através de uma questão discursiva, porque entendemos que é o melhor jeito de você aprender totalmente a jurisprudência, os fundamentos legais, a ratio decidente e entender como se fazer uma questão discursiva e ir bem nas segundas fases das suas provas de concurso aí de alto nível. A gente sempre começa com o enunciado, depois o julgado base, o gabarito comentado, que a gente passa rápido, porque senão o vídeo fica muito extenso, o espelho de correção, padrão bancas de concursos públicos, ou seja, tem as pontuações parciais de cada item que você deve bater na sua resposta. Você tem que responder baseado no espelho. Esse é o pensamento do candidato. A sua resposta deve ser baseada no que o espelho deve conter, certo? E você vai entender isso vendo os vídeos aqui do canal, que você vai entender como se responde uma questão discursiva batendo o espelho de prova. E no final, vamos ver um modelo de resposta nota máxima baseado no enunciado, que é o item 1 aqui, que vamos ver agora. Bem, questão discursiva, valor 10 pontos até 30 linhas. Após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, o condenado deixou de pagar a pena de multa, aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade. Anos depois, na fase de execução, a defesa requereu reconhecimento da prescrição, sustentando que, com a alteração do artigo 51 do Código Penal, a multa teria passado a seguir integralmente o regime da dívida ativa, inclusive quanto ao prazo quinquenal previsto para a cobrança fiscal. O MP afirmou que a multa continua sendo sanção penal, embora a sua execução admita incidência parcial de regras próprias da dívida ativa. Responda a: qual é a natureza jurídica da pena de multa após o trânsito em julgado da condenação? B. Qual regime define o prazo prescricional da multa penal? C. Como devem incidir as causas suspensivas e interruptivas da prescrição na execução da multa? Ou seja, uma questão que com certeza vai cair nas próximas discursivas e nas objetivas também, certo? Vamos ver aqui o julgado base. Tema repetitivo 1405 do STJ, julgado em 11 de março de 2026. Ou seja, vai cair nas provas em 2026 e em 2027. Pode ter certeza. É um tema repetitivo do STJ. E qual era o contexto fático desse julgado? O caso envolveu o condenado por tráfico de drogas com pena privativa de liberdade e multa. Após o trânsito em julgado, a defesa sustentou que a multa, por ser considerada dívida de valor, deveria seguir o regime do CTN, com prazo de 5 anos. O STJ rejeitou essa tese e afirmou a permanência da natureza penal da multa. Tá? Vamos ver aqui, ó, a tese fixada. A alteração promovida no artigo 51 do Código Penal não afastou o caráter penal da multa, a qual permanece como sanção criminal. Em razão disso, embora a sua execução sejam aplicáveis as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei 6.830, bem como as causas interruptivas do artigo 174 do CTN, o prazo prescricional da multa continua sendo regido pelo Código Penal. Essa foi a tese fixada. A maioria dos candidatos vão parar aqui e vão só decorar a tese fixada. Você que assiste os nossos vídeos
segue o Alto Rendimento Jurídico, tem os nossos e-books no site altorendimentojuridico.com.br. Enfim, você que acompanha o canal vai muito além. Vamos ver a ratio decidente do julgado. O STJ reafirmou que a multa penal não se transforma em tributo nem perde sua natureza criminal pelo fato de ser considerada dívida de valor. O artigo 51 do CP permite a aplicação de regras da dívida ativa à execução da multa, inclusive quanto às causas suspensivas e interruptivas, mas não desloca o prazo prescricional para o regime tributário ou fiscal. Conexão com o STF. Se harmoniza com a ADI 3.150 do STF, em que o Supremo afirmou que a multa mantém caráter de sanção, compatível com o artigo 5º da Constituição Federal. Ou seja, meus amigos e amigas, pelo que eu estou vendo aqui, da síntese do julgado, da ratio decidente, eu já vi que a sua resposta ela vai ter que colocar isso aqui, porque tem conexão entre um tema repetitivo do STF e uma ADI do STF, ou seja, duas informações que você tem que ter, bem como esse fundamento aqui, constitucional, para você colocar na sua resposta, porque é assim que vem nos gabaritos, como é que a gente vai ver daqui a pouco. Continuando aqui a síntese do julgado, um exemplo prático. Se o réu foi condenado cumulativamente a reclusão e multa, o prazo prescricional da multa será o mesmo aplicável à pena privativa de liberdade, nos termos do CP, artigo 114, inciso 2. Na execução, contudo, podem incidir causas suspensivas da Lei de Execução Fiscal e causas interruptivas do CTN, nos limites definidos pelo STJ. Aqui, conforme falamos antes, tem um gabarito comentário, item por item, que está em PDF, tá? Para vocês baixarem no Alto Rendimento Jurídico, Instagram ou no site. Deem uma olhada, porque todas as questões discursivas aqui do canal estão no nosso drive lá para vocês baixarem. O gabarito comentário, continuação, item A, item B, certo? Item C é um conteúdo que bem completo, tá? PDF bem completo que a gente fez para vocês. Bem, chegamos aqui ao espelho de correção, a parte mais importante aqui do nosso PDF. Letra A, 3 pontos. De 10, a letra A vale 3. 0 pontos afirma que a multa penal se transformou em tributo, crédito fiscal ou dívida civil sem natureza penal. 1. Afirmou que a multa mantém alguma relação com a condenação criminal, mas sem explicar sua natureza de sanção penal. Reconheceu que a multa mantém natureza penal, mas explicou de forma incompleta os efeitos da expressão dívida de valor. Pessoal, a maioria dos candidatos fica aqui. O candidato, quando é muito bom, fica aqui. Você que assiste os nossos vídeos aqui no canal vai tirar 3, vai gabaritar o item. Vai afirmar que a multa continua sendo sanção penal, explicar que o artigo 51 do CP não altera sua natureza, diferenciar a natureza jurídica e regime executivo e relacionar o tema à ADI 3.150 do STF e o artigo 5º, inciso C, inciso a linha C da CF. Ou seja, daqui a pouco nós vamos ver no gabarito como que tem que ficar, no gabarito não, no modelo de resposta nota máxima, como você vai colocar isso aqui na sua resposta. Item B. Também, valor 3 pontos. Para você tirar aqui, aqui são as parciais. Para você conseguir a nota máxima, explicar que o prazo prescricional é regido pelo artigo 114 do CP, distinguindo multa única
com prazo de 2 anos e multa cumulativa ou alternativa com pena privativa de liberdade, hipótese em que se aplica o mesmo prazo desta. Certo? Tem que fazer uma explicação bem completa para você tirar 3 pontos. Caso contrário, sua nota vai regredindo conforme mais genérica vai sendo a sua resposta. Daqui a pouco vamos ver a resposta padrão nota máxima. Item C, 2 pontos. Aqui as parciais. E para você tirar 2 pontos, explicou que se aplicam as causas suspensivas da Lei 6.830 e as causas interruptivas do 174 do CTN, preservando o prazo prescricional penal do artigo 114 do Código Penal. Certo? Então, para você tirar a nota máxima aqui na letra C, teria que fundamentar em todas essas leis e artigos. Item D. Aplicação do tema 1405 do STJ, recentíssimo. E consequência prática. 2 pontos. Em algum momento da sua resposta, teria que colocar isso. E para tirar 2 pontos, aplicou expressamente o tema. Concluiu que a defesa não pode invocar automaticamente o prazo quinquenal fiscal e demonstrou que a prescrição deve ser aferida pelo artigo 114 do CP, considerando na execução as causas suspensivas da Lei de Execução Fiscal e interruptivas do CTN. Agora vamos para o modelo de resposta nota máxima. Como seria aqui uma resposta que você tiraria 10 se respondesse dessa forma? Na letra A, seria mais ou menos assim. A pena de multa mantém natureza de sanção penal, mesmo após o trânsito em julgado. A alteração do artigo 51 do CP e a qualificação da multa como dívida de valor não a transformam em tributo, crédito fiscal ou dívida civil comum. O regime executivo pode receber influência das normas da dívida ativa, mas a origem e a natureza da obrigação continuam sendo penais, conforme também reconhecido pelo STF na ADI 3.150. Ah, mas eu preciso saber essa ADI de cabeça? Olha, eu já vi espelhos que exigem que você coloque especificamente números de temas repetitivos e de ADI. Mas, se você não souber, você coloca pelo menos reconhecido pelo STF. Ou se não souber nem que é o STF, coloca reconhecido pelos tribunais superiores. Tá? Pelo menos algum ponto você vai ganhar aí nessa fundamentação. Letra B. O prazo prescricional continua sendo regido pelo artigo 114 do CP. Se a multa for a única pena combinada ou aplicada, prescreve em 2 anos. Se for combinada ou aplicada cumulativamente ou alternativamente com pena privativa de liberdade, prescreve no mesmo prazo desta. Portanto, não se aplica como regra o quinquênio do artigo 174 do CTN. Letra C. Na execução da multa, contudo, incidem parcialmente normas da dívida ativa. Segundo o tema 1405 do STJ, aplica-se as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei 6.830 e as causas interruptivas do artigo 174 do CTN. Isso não autoriza transformar a multa em crédito tributário nem acumular indiscriminadamente todos os regimes. Assim, a defesa não pode pedir a prescrição com base automática no prazo fiscal de 5 anos. A análise deve partir do artigo 114 do CP, considerando, na fase executiva, as causas suspensivas e interruptivas admitidas pelo tema repetitivo. Então, pessoal, aqui em 30 linhas de modo manuscrito no geral da prova, você teria respondido a letra A
B e C de forma completa e tiraria 10 na prova. Vocês podem ver que não é tão simples, né? São muitos detalhes, muitos fundamentos que você tem que lembrar de colocar no dia da prova. Aqui colocamos algumas observações para vocês também darem uma olhada depois no PDF, tá bom? Várias observações importantes. Pessoal, então, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe, siga a gente também no Instagram Alto Rendimento Jurídico, no site altorendimentojurídico.com.br temos e-books, os melhores do mercado, tá? Eu falo isso com segurança porque ele é direto ao ponto para o concurseiro, tá? Porque tem tudo para você gabaritar uma prova objetiva e discursiva nos e-books do Alto Rendimento Jurídico. São e-books de alto nível que vão direto ao ponto e tem a profundidade necessária para você tirar a nota máxima em todas as provas que você de direito aí que exige direito que você for fazer, tá bom? Então era isso que eu tinha para dizer hoje. Também no Clube RJ estão os PDFs de todos os vídeos aqui do canal. Também você consegue acesso ao site altorendimentojurídico.com.br e muito mais, tá? Tem simulados, tem diversos materiais lá para vocês terem acesso, tá bom? Então, pessoal, fiquem com Deus, espero que tenham gostado e um grande abraço.